Elas foram construídas para ligar os lugares mais extremos do Brasil ao desenvolvimento e ao progresso. 63 mil quilômetros de rodovias federais cortam o país. É tanta estrada que, se o percurso fosse feito de carro a uma velocidade média de 80 km por hora, seriam necessários 33 dias e 6.300 litros de gasolina para percorrer o trajeto que corresponde a 6 viagens de ida e volta de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Boa Vista, em Roraima. Ou uma volta completa ao redor do planeta Terra, que mede 39.830 quilômetros. E ainda restariam 23.170 quilômetros. O asfalto ruim e a falta de sinalização vão de carona com o motorista que dirige pela maior parte das BRs. Uma companhia indesejada que, em muitos casos, se despede de forma trágica. Nas cruzes, nomes de algumas vítimas das rodovias federais. Jerônimo, Arli, José, são centenas de sinais de perigo deixados ao longo do caminho. São milhares de vidas interrompidas por todo o país. Em Santa Catarina, na BR-282, a polícia registrou um dos maiores acidentes rodoviários da história do país. Um caminhão que fazia uma ultrapassagem forçada bateu de frente em um ônibus com 42 passageiros. Os dois veículos caíram numa ribanceira às margens da estrada. 6 pessoas morreram. 1h30 depois, enquanto as vítimas eram socorridas, outro acidente ainda mais grave. Um caminhão desgovernado invadiu a área isolada, batendo em 13 carros, entre eles 7 viaturas. Bombeiros, policiais e jornalistas que trabalhavam no local foram atropelados. O trânsito nas estradas fica cada vez mais carregado com tráfego de caminhões. Segundo o diretor do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, esses índices poderiam ser reduzidos se parte da carga fosse transportada por outros meios, como hidrovias e ferrovias. Nós já tivemos uma diminuição da participação do transporte rodoviário em virtude do avanço da ferrovia. Melhorou muito o transporte. A quantidade, o volume de carga transportada por ferrovia aumentou, o volume da carga transportada pelo sistema dutoviário também aumentou, e você tem exatamente, o problema é muito mais de logística. Mas o que se nota é que todos os modais estão demonstrando serem insuficientes para o aumento da carga que nós temos. Chegamos até a região noroeste de São Paulo. Estamos na BR-153, em São José do Rio Preto. Daqui a nossa equipe segue viagem até Minas Gerais. Vamos mostrar uma realidade bem diferente. Aqui o motorista dirige por um asfalto novinho, conta com boa sinalização e acostamento. Mas é preciso pagar por este conforto. Neste ano, a administração da BR-153 foi concedida à iniciativa privada. Seguimos viagem, passamos pelo Rio Grande, onde está localizada a usina hidrelétrica de Marimbondo. Daqui em diante, deixamos o estado de São Paulo e continuamos pela BR-153, agora em Minas Gerais. Pode não parecer, mas a estrada em boas condições também esconde algumas armadilhas. E é só parando no acostamento da estrada que a gente pode ter uma noção do tamanho dos estragos provocados principalmente pela imprudência. Nesta curva perigosa, por exemplo, motoristas em alta velocidade já foram obrigados a encerrar a viagem sem chegar ao destino programado. Abusar do acelerador é muito comum em pistas como esta. Os caminhões estão cada vez mais velozes, muito caminhão novo na estrada, muito motorista novo, pouca experiência e abusando um pouco da velocidade. Isso é certo. Agora entramos em outra rodovia federal. Mais alguns quilômetros rodados e nos deparamos com um flagrante. Seu Salvador, há 48 anos na estrada, se envolve pela primeira vez num acidente. Ele diz que tentou desviar o caminhão que dirigia de outro que vinha no sentido contrário.
acabou saindo da pista e perdeu toda a carga. Eu saí fora da pista, né, para não bater de cara a cara. Aí foi quando eu me saí mal, né, como é que fala? Me perdi. Tombou o meu, né, e não teve jeito. A gente tem medo, né? Não é de agora que a gente queria que ele parasse, mas a vida dele é estrada, ele não quer parar. Medo de quê? De perder ele. Continuamos a nossa viagem. Estamos em Goiás, na BR-050. Em Cristalina, entramos em outra rodovia. Pela BR-040, nosso roteiro tem ainda 97 quilômetros pela frente. Depois de percorrer várias rodovias federais, finalmente chegamos ao nosso destino, Brasília. É aqui na capital do país que ficam as sedes dos departamentos que criam as leis e da polícia que fiscaliza o trânsito brasileiro. Viemos em busca de respostas. Como tornar esse trajeto mais seguro e eficaz daqui em diante? O diretor de operações do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, explica que todos os acidentes nas BRs se concentram em apenas 5,5% da malha rodoviária. O departamento mapeou 2.791 pontos considerados críticos. 9 em cada 10 pontos estão localizados em perímetro urbano, por onde passam as estradas. E agora nós vamos fazer um trabalho de identificação e de diagnóstico pontual, né, para a gente saber se cada ponto desse ele realmente representa um segmento crítico. Se for diagnosticar um segmento crítico, o DENIT tem condições de fazer intervenções de baixo custo, como, por exemplo, você reforçar a sinalização, colocar um equipamento de controle de velocidade. Você pode também adotar outras medidas de baixo custo e alto custo, que seria a proposição de uma mudança de traçado, de um alargamento de um acesso, alguma coisa dessa parte de engenharia. Além de obras de engenharia, o governo aposta na privatização. Você privatizando uma rede, uma malha, uma quantidade de rodovias, o governo federal vai ter que tomar conta de um número menor de quilômetros de rodovia. Você vai poder hoje fazer, por exemplo, a melhoria, criar um serviço de atendimento ao usuário, para os usuários desses trechos. Você vai poder fazer monitoramento desses trechos, né, com câmera, com serviço, para melhorar, inclusive, a fiscalização, trazer essa fiscalização uma situação mais pontual, você ter a noção. Você vai controlar o volume de tráfego e você vai saber, no momento, que você tem que ampliar a capacidade dessas rodovias que vão ficar diretamente na administração do governo. Para a Polícia Rodoviária Federal, que fiscaliza os motoristas, a responsabilidade não é só do governo. No trânsito, o principal elemento de segurança é o motorista. Ele é o protagonista, ele não é o secundário. Então, se ele não se colocar realmente como agente de incentivo à segurança e de manutenção da segurança, o esforço do governo federal, estadual, municipal sempre vai estar aquém dos números, aquém da necessidade. Se o motorista não colabora, não faz o seu papel, dificilmente outros atores poderão fazer o mesmo. Davi Duarte Lima, professor da UNB, Universidade de Brasília, resume como o motorista que vai pegar a estrada deve dirigir. Sou eu que tenho o domínio do volante, do freio, do acelerador. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, olha, o trânsito é como é por causa do governo. Não é. Não é só porque o governo não faz boas estradas ou porque não tem um bom gerenciamento do trânsito. É porque cada um de nós cometemos pequenas infrações e essas pequenas infrações se somam e tornam o trânsito caótico. Não adianta a polícia estar presente a cada quilômetro de rodovia se o motorista não fizer o papel dele. O motorista primeiro colabora, depois o Estado fiscaliza.